O Lobo de Wall Street não é só um dos melhores filmes sobre o mercado financeiro, mas também um dos melhores filmes de todos os tempos, principalmente por se tratar de uma história real e fielmente adaptada de um filme. Mas você conseguiu entender realmente o que ele fazia? Como ele ganhava dinheiro? E como ele conseguiu ganhar tanto dinheiro? E por que motivo ele foi realmente preso? E você sabia que tudo isso tem a ver com penny stocks? E que essas coisas ainda acontecem hoje? Então fique ligado nesse vídeo que eu vou explicar todos os detalhes que você não entendeu. Fala galera, meu nome é Lucas Marim e esse é o canal do Marim Trader, o principal canal sobre trading nos Estados Unidos para brasileiros, com foco principalmente em penny stocks, que era o principal negócio do Lobo de Wall Street. O Lobo de Wall Street é um dos melhores filmes de todos os tempos, e se você não assistiu, precisa assistir. É a história de Jordan Belfort, adaptada do seu livro que ele escreveu da prisão para descrever sua vida e toda a loucura que ele viveu na década de 80 e 90. O filme mostra toda a extravagância e a trajetória dele como corretor de ações, que conheceu o universo de penny stocks e com a sua habilidade extraordinária como vendedor, permitiu ele construir uma fortuna de milhões de dólares e a sua ganância, abuso de drogas e imoralidade levou-o à prisão e à ruína. Mas o filme não deixa claro como ele ganhou essa quantia de dinheiro. Simplesmente conta só a história da transformação de uma empresa de garagem numa corretora de grande escala chamada Stratton Oakman. E por que ele foi preso? Hoje vamos entender o por trás do Lobo de Wall Street. Jordan Belfort foi preso e acusado de 2 crimes, que é fraude e lavagem de dinheiro. Pela fraude foi como ele ganhou tanto dinheiro, e lavagem de dinheiro foi como ele deixou o dinheiro dele utilizável. Jordan era um vendedor nato, e quando conheceu o mercado de penny stocks, que pagavam 50% de comissão nas operações, viu uma oportunidade de ganhar muito dinheiro vendendo apenas empresas de garagem como empresas de grande potencial, ludibriando investidores. Muito errado isso que ele fazia. No início, os corretores de penny stocks ofereciam para pequenos investidores, que colocavam $500 e vendiam o sonho de multiplicar esse valor muitas e muitas vezes, pois a empresa que eles estavam investindo tinha grande potencial e custava muito pouco. E isso não é mentira ainda hoje, custa muito pouco, mas que tem grande potencial, aí era outros 500. A virada de chave para Belfort foi quando ele encontrou uma maneira de trazer grandes investidores para esse nicho. Imagine uma comissão de $5.000 para um cliente que investisse apenas $10.000. E para conseguir convencê-los a fazer esse investimento, ele ganhava a confiança dos investidores, oferecendo calls de empresas de grande porte, como Kodak, IBM, e depois empurravam as penny stocks por goela abaixo desses investidores. Até aquele momento, não existia nada ilegal no que Jordan fazia. Era apenas algo muito imoral e não regulado naquela época. O problema de tudo isso é que grande parte desses investidores investiram em empresas que tendiam ao fracasso. E grande parte deles perderam quase todo o seu dinheiro, pois além de tudo não tinham acesso às cotações dessas ações, já que não eram listadas nas bolsas, que são as OTCs, as Pink Sheets. E naquela época não existia internet para poder monitorar os preços online. Era literalmente uma aposta de cassino. Mas como os clientes aceitavam 50% de comissão? Na prática, eles não aceitavam dessa forma. Essa comissão vinha de outros motivos que aí começamos a entrar na ilegalidade. No mercado de penny stocks, existe uma prática ilegal chamada pump and dump. Pump de impulsionar e dump de despejar. Pump and dumps são esquemas de manipulação de ações, normalmente pequenas, também chamadas de microcaps, através de comentários e comunicações falsas no mercado. Normalmente, os chamados promoters, que promovem a ação, falam para o mercado que possuem informações privilegiadas sobre o novo desenvolvimento da empresa, alguma nova parceria ou produto que fará a empresa decolar. Na verdade, eles são pagos para fazer o preço das ações decolarem, para que eles ou outro player que os pagou possam vender as ações por um preço muito mais alto quando todos estiverem comprando e fazendo a ação subir muito. Quando eles terminam de vender suas ações e param de promover a ação, o preço da ação normalmente cai muito rápido e os investidores que caíram nessa fraude tomam muitos prejuízos. E como resultado financeiro dessas operações é onde a comissão gorda de 50% entra em jogo. Vou tentar exemplificar para vocês. Imagine o cenário que uma empresa precise de financiamento e tivesse que vender suas ações para alguém para conseguir esse dinheiro. Então a ação está sendo custada a $1,50 no mercado e ela chegasse para uma corretora e falasse, te vendo a $1. A corretora vê esse desconto,
né, oferece esse serviço de financiamento para a empresa e ela fica posicionada nessas ações em $1. Mas ela precisa sair dessa ação em algum momento. E aí ela contratava empresas para promover essa ação, para essa ação subir de preço e ela poder vender e ter um resultado positivo. Então, de certa forma, essas pessoas que faziam essas ligações para poder conseguir fazer as outras pessoas, né, e pequenos investidores comprarem essas ações, elas literalmente estavam impulsionando o preço acima para que essa corretora pudesse executar a venda e saísse no lucro dessa operação, que ela foi a contrapartida dessa empresa que precisava do dinheiro. Esses fraudadores utilizam penny stocks para fazer isso até hoje, e podemos ver esses movimentos em OTCs no mercado quase sempre. A diferença é que isso saiu do offline para o online. No passado, quando não havia marketing digital, e-mail, Twitter, existiam empresas como a Stratton Oakman, chamadas de Boiler Room. Existe um filme, inclusive, com o Vin Diesel e com Ben Affleck, com esse nome, e que eu recomendo muito vocês assistirem, porque trata exatamente desse tema de uma Boiler Room. Essas empresas eram responsáveis por promover alguma ação e com a alta dela ganharam uma grande quantidade de dinheiro. Penny stocks possuem um potencial absurdo, mas é a imprevisibilidade delas que as torna um investimento arriscado. Mas imagine poder artificialmente controlar o preço de uma ação. Você consegue fazer milhões num piscar de olhos, e era exatamente isso que ele fazia. Ele comprou um montante relevante dessas penny stocks em nome de laranjas, e usava sua equipe de vendas para inflar o preço dessa ação, para poder vendê-las no lucro depois. Jordan Belfort chegou a ganhar $50 milhões num ano. Na verdade foi 49, só que ele ficou muito irritado por não ter chegado nos 50. E ele ganhou esse dinheiro através de pump and dumps, que é exatamente o esquema que eu comentei. E ele começou a chamar a atenção do FBI. A Stratton Oakman foi crescendo e entrou no mercado de IPOs. Chegou a fazer mais de 30 IPOs e um deles foi retratado no filme, o da Steve Madden. E o que eles fizeram nesse IPO? Para ser listada na época na Nasdaq, o underwriter, que é a empresa responsável pela emissão das ações de um IPO, só podia ter 5% dessas ações. Ao invés disso, das 2 milhões de ações a serem ofertadas no IPO, 1 milhão delas foram alocadas nas contas de laranjas chamados de Rat Holes. Foi realizado um acordo com os laranjas para que eles, a Stratton Oakman, comprassem as ações de volta dos laranjas por $5,50 e usariam o poder de vendas deles, o famoso pick up the phone and start dialing, para levar os preços para $20 a ação, realizando assim um lucro por volta de 15 milhões em minutos. Assim fica fácil, né? E o segundo crime que ele cometeu foi que ele tentou esconder todo esse dinheiro que era sujo, que eles recebiam em malas de dinheiro, levando para a Suíça e colocando o nome da tia da mulher dele. E foi isso que foi bem retratado no filme. E com o FBI na cola dele, foi uma questão de tempo para que conseguissem acusá-lo e prendê-lo. O mais curioso é que hoje em dia ainda existem inúmeros promoters que utilizam as redes sociais como Twitter, YouTube e e-mail para envio de hot stocks. Hot penny stocks, se vocês escreverem no Google, vocês vão achar inúmeros vídeos e textos falando sobre as hot stocks do momento. E aí, gostou do vídeo? Se você quer saber mais sobre pump and dumps e sobre filmes do mercado financeiro, já dá um like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque eu estou preparando um monte de conteúdo bacana para vocês. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.